vídeo de hoje é mais um vídeo da série Achei no Sebo. Gostou? Fica comigo! Oi, para quem não me conhece, meu nome é Andréia Abreu e este é o meu canal. Seja muito bem-vindo. Por aqui nós falamos sobre livros, leituras, um pouquinho de papelaria, um pouquinho de Kindle e tudo o que tiver a ver com esse universo. Vem comigo! O primeiro livro que eu achei no sebo de hoje foi essa biografia do Robert K. Massey, que é a biografia do Nicolau e da Alexandra. Esse autor, o Robert K. Massey, ele é um especialista na dinastia Romanov. Eu tenho um outro livro dele também, só que é a biografia de Catarina Grande. Ele também escreveu um livro que eu quero muito, que é Pedro Grande, né? Dizem que o Putin tem uma grande admiração por Pedro Grande. Então, é um livro que eu quero ler. Ainda não encontrei Pedro Grande num valor acessível e ainda não encontrei ele em sebo. Mas hoje o que nós temos por aqui é esse livro aqui, falando do Nicolau e da Alexandra, o relato clássico da queda da dinastia Romanov. Aqui, nesse livro, eu vou mostrar para vocês o valor, olha. Então, assim, foi um preço muito em conta. Você jamais encontraria esse livro nesse preço aqui, tá? Ele é novo. Mas ele tá praticamente novo, né, pessoal? Veja. Praticamente novo. Folhas amareladas, não tem uma rasura na parte interna. Olha aí. Não tem rasura, não tem marca de lápis. Esse livro aqui do Nicolau e da Alexandra, ele vai contar a história desse czar que esteve à frente da Rússia um pouco antes da Revolução Russa, né, a Revolução Comunista, que aconteceu em 1917. Então você tem aqui a biografia, né, desse jovem que foi o Nicolau, que em 1894, pouco antes do início, né, do século XX, então ele assume o trono como czar da Rússia e ele é casado com a Alexandra. Então esse livro aqui vai falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo na Rússia, né, a agitação social que havia na Rússia, a insatisfação da população, né, com o governo, que aí os comunistas se aproveitaram dessa insatisfação para insuflar a Revolução Comunista, ou seja, o povo foi lá, destituiu o poder e os comunistas se aproveitaram e assumiram logo em seguida, né? Porque o povo, ele destitui o governo, mas o povo não sabe governar, né? Não sabe. Então sempre tem que ter alguém para assumir essa função. E aí os comunistas, né, estão lá sempre para fazer esse favor. E aí o que acontece? Em 1894, o jovem ingênuo, eu tô lendo aqui a orelha, tá? O jovem ingênuo Nicolau assumiu o trono do Império Russo. Como se não bastasse a falta de preparo e temperamento, ou seja, nós já vemos aí que era uma pessoa despreparada, né? Como se não bastasse a falta de preparo e temperamento adequados para a função, o novo czar ainda precisou lidar com a crescente agitação social que, por fim, resultaria na Revolução Comunista Russa de 1917. A queda da dinastia Romanov é bastante conhecida, porém, mais do que um relato político, o Robert Massey revela aqui a história dos protagonistas do crepúsculo do Grande Império, o último czar e sua esposa. Depois que o pequeno Alexei, herdeiro do trono, nasce com hemofilia, o casal tenta esconder o fato do país e passa a confiar ao monge Grigori Rasputin a tarefa de tratar o menino. Fosse pelo despreparo ou por receio de expor o filho, ambos se isolaram em sua vida doméstica. Só que o que acontece? Distantes e reclusos foram incapazes de prever a crescente insatisfação popular. Ou seja, ele ficou distante do contato com o povo. Então ele não percebe a crescente insatisfação que a população está em relação ao governo. Quando ela chegou, já era tarde demais. Nessa biografia definitiva, considerada um clássico contemporâneo, Massey combina de maneira extraordinária o cuidadoso trabalho de pesquisa ao relato instigante de um dos episódios mais decisivos do século XX. Um lembrete de que por trás dos grandes eventos e acontecimentos políticos encontram-se homens e mulheres de carne e osso enfrentando escolhas e dilemas semelhantes a qualquer um de nós. Então, esse foi o primeiro livro que chegou por aqui. Outro achei no sebo foi esse livro aqui, gente. Esse livro aqui também é um clássico. Esse livro do Jared Diamond, o Armas, Germes e Aço, foi um livro publicado em 1997 e esse autor aqui vai discutir a diferença que existe de desenvolvimento entre as diversas sociedades humanas e por que isso acontece.
Então, é um livro clássico, é um livro assim que várias pessoas recomendam a leitura desse livro aqui. E eu já estava querendo esse livro já tem um bom tempo e só preços assim exorbitantes. E aí eu encontrei ele um preço assim, mais ou menos um pouco abaixo da metade do preço de um novo, mas ele também aqui, ó, tá praticamente novo, vocês podem observar, é um livro novo. Páginas amareladas, ele tá com a lombada íntegra. Ele tem um pequeno rasgadinho, gente. Aqui, ó, tá observando? Aqui, ó. Ele tem um pequeno rasgadinho aqui, mas isso aí a gente conserta, mas pelo preço vale muito a pena, tá muito bom o livro. Tá, tem mapa, tem, olha só, tem fotos. Tá vendo? Ele tem fotos no meio. Aqui atrás eu vou ler a contracapa para vocês. Diz assim: povos de origem eurasiana, especialmente aqueles que ainda vivem na Europa e no leste da Ásia, assim como os levados para a América do Norte, dominam o mundo em termos de riqueza e poder. Outros povos, incluindo a maioria dos africanos, puseram fim à dominação colonial europeia, mas continuam muito atrás em matéria de riqueza e poder. Existem ainda povos como os aborígenes da Austrália, os nativos das Américas e a maior parte dos habitantes do sul da África que não são mais nem senhores de suas próprias terras, pois foram dizimados, subjugados e, em alguns casos, exterminados pelos colonizadores europeus. Assim, perguntas sobre a desigualdade no mundo moderno podem ser reformuladas da seguinte maneira: por que a riqueza e o poder foram distribuídos dessa forma e não de qualquer outra? Ou ainda, por que o desenvolvimento humano avançou em ritmos desiguais nos diferentes continentes? Esses ritmos disparados constituem o padrão mais abrangente da história e o tema deste livro. Aí aqui na orelha. Por que os povos eurasianos conquistaram e desalojaram ou dizimaram nativos das Américas, Austrália e África? Por que não foram os nativos americanos, africanos e aborígenes australianos que subjugaram ou exterminaram os europeus e asiáticos? O biólogo evolucionista, então você já vê que ele é evolucionista, o biólogo evolucionista Jared Diamond redireciona estas questões frequentemente respondidas em termos racistas, revelando fatores ambientais como os reais responsáveis pelo curso dos acontecimentos. Armas, Germes e Aço conquistou o Prêmio Pulitzer de 1998 ao mostrar como a história e a biologia podem se enriquecer mutuamente, produzindo uma compreensão mais profunda da condição humana. Por meio de uma intrigante revisão da evolução dos povos, em uma viagem através de 300 mil anos de história dos continentes, Jared Diamond conclui que a dominação de uma população sobre outra tem fundamentos militares, ou seja, armas, tecnológico, ou seja, o aço, ou nas doenças, ou seja, os germes, que dizimaram sociedades de caçadores e coletores, assegurando conquistas. Assim, alguns povos desenvolveram tecnologia que proporcionou a expansão de seus domínios e aumentou a resistência a doenças, entre outros fatores, conferindo-lhes grande poder político e econômico. Valendo-se da geografia, da botânica, da zoologia, da arqueologia e da epidemiologia, Diamond nos faz ver como a diversidade humana é o resultado de um processo histórico e não de particularidades referentes à inteligência ou aptidões. Ele conclui que a história seguiu determinados rumos para os diferentes povos devido a diferenças entre ambientes e não às diferenças biológicas. Armas, Germes e Aço aborda as origens dos impérios, da religião, da escrita, das colheitas e das armas. Fornece as bases das diferentes evoluções das sociedades humanas nos continentes, derrubando teorias racistas. Este relato da formação do mundo desafia o conhecimento convencional e traz indispensáveis lições para o futuro. Aí ele vai dizer que esse autor, Jared Diamond, é autor também pela editora Record de Colapso, O Terceiro Chimpanzé, O Mundo Até Ontem. Professor de Geografia da Universidade da Califórnia, da UCLA, iniciou sua carreira científica em fisiologia, ampliou seu campo de pesquisa para biologia evolutiva e biogeografia. Membro da Academia. Então, Armas, Germes e Aço também chegou por aqui através do CIB, tá? Outro livro
que eu queria muito, mas muito, e já faz tempo. O que acontecia com esse livro? Esse livro tinha uma edição horrorosa em português, gente. Que edição feia. É um livro da editora Record, mas ele tinha uma edição horrorosa. Se eu não me engano, é Record. É da editora Record. Ele tinha uma edição horrorosa. Aí, ainda bem que a editora Record, finalmente, depois de muito tempo, decidiu fazer uma nova publicação, e aí mudou a capa, fez uma arte. Não gostei também muito dessa arte, dessa capa, mas com certeza está muito melhor do que a antiga, né? Então esse aqui, John Steinbeck, As Vinhas da Ira. É outro clássico também, muito interessante. E do que trata, né, a história dos Vinhas da Ira? Vai falar sobre os pequenos proprietários que se mudavam para cidades, né, de cidades em cidades, onde esgotavam o seu crédito, os seus amigos e as suas relações. E depois eles também caíam nas estradas. E as estradas estavam cheias de homens ávidos de trabalho, prontos para matar pelo trabalho. E as companhias e os bancos trabalhavam para sua própria ruína, mas não sabiam disso. Os campos estavam prenhes de frutas, mas nas estradas marchavam homens que morriam de fome. Os celeiros repletos, mas as crianças pobres cresciam raquíticas. As grandes companhias não sabiam o quão tênue era a linha divisória entre a fome e a ira. Então, John Steinbeck também é um autor premiado, ganhou o Pulitzer. Eu acho que foi com essa obra aqui que ele ganhou o Pulitzer. Então, assim, é um livro muito interessante, um livro que eu já queria faz tempo. Vejo, assim, não tem muita gente falando desse livro, não, tá? Mas algumas pessoas que eu acompanho do Bookstagram falavam desse livro, e desde que eu comecei a ouvir falar, eu me interessei por esse livro aqui. É um livro clássico, é um livro que foi escrito em 1939. Então, esse livro aqui vai falar sobre a história de uma família durante a Grande Depressão. A Grande Depressão foi a crise de 1929. Então, é nesse contexto dessa crise de 29 que começa a ser contada a história dessa família vivendo, né, esse pós-crise aí de 29. E através dessa família, o livro vai abordar temas como injustiça social, migração, perseverança diante das adversidades da vida. Então fica aqui mais um que eu queria muito e que eu consegui achei no sebo. Agora, pessoal, vamos para um unboxing. Eu vou deixar esse unboxing aqui, porque, poxa, fazer um unboxing só de um livro? Então eu vou deixar dentro desse vídeo, né, do Achei no Sebo, esse unboxing aqui, para ele não ficar um filho único aí, fazer um vídeo só para abrir um livro. Então, pessoal, vamos lá fazer esse unboxing aqui. Eu fico tentando, pessoal, aproveitar essas embalagens aqui, porque elas são muito boas, mas te digo que é difícil. Vamos ver. Caramba! Pronto, consegui! Deixa eu ver assim. Esse aqui é novinho, ó. Mais um livro, pessoal, da Vide Editorial. Tem muita coisa boa, tá? Na Vide Editorial. Às vezes eu compro alguns livros da Vide através do sebo, outras vezes eu consigo comprar um novo. Esse aqui entrou numa promoção, assim, lá na livraria Cedete. A livraria Cedete, dentro da Shopee, tem muita coisa boa da Vide Editorial. E eles fizeram uma promoção. Esse livro aqui custa mais de R$100, tá? É um calhamaço, que não é barato. Plastiquinho, barulho de plástico, de livro novo. Ai, meu Deus. Olha só que capa bonita desse livro. Lindo. Olha assim, olha a contracapa. Folhas amareladas, como eu adoro. Então, novinho, novinho, novinho. Ele tem pouquíssima margem, pessoal, pouquíssima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aí pra você. Olha só, muito pouca margem. Então, assim, não é um livro que dá pra você escrever nas margens, infelizmente. Mas, assim, pelo que eu tô vendo, ele tem muita nota de rodapé. Eu gosto disso, tá? Porque aí você tem
a indicação de outros livros que tenham o mesmo tema que esse, ou alguns temas correlatos, e aí você tem várias indicações aqui no rodapé, tá? Se você quiser. Deixa eu ver quantas páginas. 837 páginas. Foi escrito em 1980. Esse livro, A Fé Revolucionária, do James A. Billington, ele vai discutir a interação que existe entre religião, política e cultura, tá? E também vai explorar as crenças religiosas dos líderes revolucionários da Revolução Americana que influenciaram as suas visões políticas e ideias de liberdade, tá? Então, esse aqui é o assunto desse livro. Eu vou ler para vocês a contracapa aqui. E diz assim, que o autor James A. Billington rastreia neste livro as origens de uma nova fé, a fé revolucionária, e mostra que ela foi moldada não tanto pelo racionalismo crítico do iluminismo francês, como em geral se pensa, quanto pelo ocultismo e proto-romantismo da Alemanha. Essa fé foi incubada na França durante o período revolucionário, junto a uma pequena subcultura de literatos que estavam imersos no jornalismo, em sociedades secretas e que logo depois se deslumbraram com ideologias enquanto sucedâneos seculares da crença religiosa. A novidade dos revolucionários modernos, que tem um fervor análogo ao de cristãos e muçulmanos de épocas passadas, está na crença de que uma ordem secular perfeita emergirá da derrubada violenta da autoridade tradicional. Como eu disse, tem tudo a ver com o que eu já venho estudando sobre socialismo, comunismo, globalismo. Este estudo é uma história não de como revoluções são feitas, mas de que são feitos os revolucionários, os criativos forjadores de uma nova tradição. E aqui na primeira orelha da capa, o que nós temos? A foto do autor, que o autor nasceu na Pensilvânia em 1929, formou-se pela Universidade de Princeton e obteve seu doutorado pela Universidade de Oxford. Foi professor de História nas universidades de Harvard e Princeton e recebeu numerosas honrarias internacionais, incluindo mais de 40 doutorados honorários do mundo inteiro. Nomeado pelo presidente Ronald Reagan com a aprovação unânime do Senado, foi o 13º bibliotecário do Congresso, permanecendo no cargo por 28 anos. Faleceu no dia 20 de novembro de 2018 em Washington, aos 89 anos. Aqui na orelha da contracapa diz assim: a fé revolucionária foi construída mais por inovadores ideológicos do que por líderes políticos. O profissionalismo se iniciou mais tarde, com um novo tipo de homem, um intelectual sem experiência política, mas que via na revolução um objeto de fé e uma fonte de vocação. Se a religião tradicional deve ser descrita como o ópio do povo, a nova fé revolucionária bem pode ser chamada de a anfetamina dos intelectuais. Ai, meu Deus. A maioria dos revolucionários via a história profeticamente como uma espécie de alto medieval em plena encenação. O presente era o inferno e a revolução, um purgatório coletivo que levava ao futuro paraíso terrestre. Veja bem, eu já li um livro, eu vou fazer resenha desse livro aqui, que fala sobre marxismo e fé reformada, onde justamente o autor analisa a obra de Hermann Bavinck, que é um teólogo contemporâneo de Marx, e o Hermann Bavinck vai dizer justamente que, embora eles se digam, os marxistas, socialistas e tal, se digam ateus, na verdade a ideologia deles é praticamente uma religião e é vivida como se fosse uma religião. Tem uma cosmovisão deles específica. E é muito interessante. Eu vou fazer a resenha aqui, vou deixar aqui no canal, mas esse livro aqui está fazendo conexão com esse que eu acabei de ler. É um livro pequenininho, tá? Esse Marxismo e Fé Reformada, vendido como e-book na Amazon por apenas R$ 1,99. Acho que são 69 páginas. Para você que é leigo, que de repente não entende aonde marxismo e cristianismo, por que eles são antagonistas, para você vai ser útil. Fica a dica também do Marxismo e Fé Reformada do Christopher Vicente, que escreveu o livro fazendo análise em cima do teólogo Hermann Bavinck. E aí, voltando aqui para a orelha, ele vai continuar dizendo assim: a maioria dos revolucionários via a história profeticamente como uma espécie de alto medieval em plena encenação. O presente era o inferno e a revolução um purgatório coletivo que levava ao futuro paraíso terrestre. Essa ideia do paraíso terrestre, ou seja, isso é uma ideia religiosa. Eles têm
essa visão religiosa de que eles vão construir aqui na Terra um paraíso, formado por homens pecadores, cheios de defeito, mas eles vão conseguir fazer um paraíso. Não sei como, mas dizem. A fé deles é essa. Então vamos seguindo. Aí, continua aqui. A Revolução Francesa era a encarnação da esperança, mas foi traída pelos Judas que integravam a ala revolucionária e crucificada pelo Pilatos que estava no poder. A futura revolução seria uma espécie de segunda vinda. Fazendo paralelo aí da segunda vinda de Cristo. Seria uma espécie de segunda vinda na qual o justo seria vingado. A própria história providenciaria o juízo final. E uma nova comunidade, para além de todos os reinos, se materializaria na terra como jamais poderia fazê-lo no céu. Já amei, gente. Eu vou amar esse livro, que eu tenho certeza que eu vou amar. Vou fazer altas conexões com a Bíblia e com outros livros que eu já li, com certeza. Esse é o nosso último livro do Achei no Sebo de hoje. Terminando o nosso Achei no Sebo de hoje, eu queria pedir para você, se você ainda não se inscreveu, se você é novo por aqui, esse foi o seu primeiro vídeo e você gostou, se inscreve no canal, aproveita esse momento. Se você não fez isso ainda, se inscreve agora e peço que você ajude apoiando o canal, se inscrevendo, curtindo, comentando. Ok? Eu vou ficando por aqui, espero imensamente que você tenha gostado do Book Haul de hoje, da série Achei no Sebo, e até o próximo vídeo. Tchau!